Olá pessoal, tudo bem? Professor Austin Almeida aí com vocês, continuando aqui o nosso curso de Engenharia de Software e aí falando de mais alguns processos, né, e ciclo de vida que de volta e meia as bancas cobram. Então a gente agora fecha essa história aqui, né? Esses três blocos tá de bom tamanho, vamos ver aí mais algumas questões e papum, acabou, tá bom? Então vem comigo aqui no slide, vamos lá. Então tá aí, ó, continuando, tá? E aí a gente já viu, né? É bom a gente retomar aqui, né? O que é os processos, né, da engenharia de software. Segundo o Somerville, é um conjunto de atividades relacionadas que leva à produção de um produto de software. Então, você passa lá por uma linha de produção, por um processo, desculpa aí tossir, e chega lá num produtinho no final lá, né? Produtinho, show de bola. Aí, olha só, cada modelo ele representa a abordagem usada para a criação do software, né? Então, a gente já viu isso. Então, é uma abordagem, é uma forma de você trabalhar, tá bom? Os modelos evolucionários, a gente viu lá, e aí eu estou retomando aqui para você não esquecer, porque já vai ter algumas questões sobre isso. Então, eles são caracterizados por contínuas modificações, prazos muito apertados e por ênfase na satisfação do cliente usuário. Então, o modelo evolucionário pensa nisso, tá? E aí, em muitos casos, o tempo de colocação de um produto no mercado é o requisito mais importante a ser gerenciado. Então, você já tem lá uma data limite. Aí você pode usar um modelo evolucionário. Os dois mais conhecidos, como a gente já viu, prototipação e espiral. Lembra sempre disso, gente. As bancas, volta e meia, eu gosto de cobrar. O Barry Bowl, o Bowl, eu chamava de Bowl, mas depois que eu descobri que é Bowl. Ele andou no Brasil aí, nos últimos tempos, inclusive lá onde eu fiz mestrado, lá no César, né, em Recife, no Centro de Estudos do Sistema Avançado do Recife. Então a banca vê que o cara veio passear aí, começou a cobrar do modelo espiral de novo, né, e ele já tá com 87 anos, tá, o Barry, né, ele é famoso, cara, ele ficou famoso aqui por causa do modelo espiral. Então lembra dele que pode ser que as bancas voltem a cobrar aí de novo sobre isso. Mas a gente vai ver que além desses mais conhecidos, tem outros menos conhecidos, né? A gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento concorrente, né? Que ele define uma série de eventos que irão disparar transições de estados, né? Para cada uma das atividades, ações ou tarefas da engenharia de software. Então o processo concorrente, ele já funciona aqui, ó. Vai mudando de estado de inativo, né, para ativo. Aí a atividade, né? Ela pode entrar aqui em desenvolvimento, aí pode aguardando modificações, ou pode estar em exame, a exame vem para ponto de partida, daqui em exame pode ir para concluído. Então, processo concorrente, ele também existe. Esse gráficozinho assim, quando fez esses gráficos assim, meio azul, isso aqui é do livro do Presma, tá? Então, bem pouco falado e talvez pode ser que nas novas versões do livro nem se fale mais disso, né? Mas em algum momento surgiu essa história de modelo de processo concorrente, no qual ele fala o quê? Ó, define uma série de eventos que irão disparar transições de estado para cada uma das atividades, ok? Ações ou tarefas. Então, ó, tem uma mudança de estado aqui, ó. Puf, puf, puf. Então, no final você quer desenvolver mais de forma concorrente. Então, não é linear, né? Não é iterativo, né? Você tem as atividades de maneira concorrente. Não precisa saber mais do que isso. Eu não achei nenhuma questão que fale desse modelo de processo. Mas como a gente está fazendo aqui uma atualização dessas aulas aqui de ciclo de vida, aí eu trouxe tudo que tem lá no Somerville e no Presma, para ficar uma aula bem completa. Aí já o modelo V é importante falar, né? Porque ele é uma variação do modelo cascata, tá? Então cascata você tem lá o fluxo linear, ok? Só que aqui ele procura mostrar a importância das atividades de teste e as demais fases do processo. Então, para cada fase do processo, né, que vem aqui análise, especificação de requisito, projeto de arquitetura, projeto detalhado, implementação, você tem uma fase aqui de testes relacionado, ok? Que é para você vir, né? Aí, deixa eu botar aqui. Você vem na toada lá do V de quê, né? V de verificação, né, e validação, no qual a verificação tem a ver com o processo, né, ou seja, a verificação é isso aqui, ó, quando você segue o processo, e aí depois você valida para ver se
as etapas que foram concluídas no processo, né, você atingiu o objetivo do produto. Então a verificação tem a ver com o processo e a validação tem a ver com o produto. Por isso que a última etapa aqui do V aqui da validação é os testes de aceitação para ver se os requisitos foram concluídos, tá? E aí os modelos sequenciais, aqui é um modelo sequencial, né? Só tá com essa carinha de V aqui, mas tem uma sequência. Ele pensa que, ele pressupõe que o sistema é entregue completo. Então chegou aqui no final, né? Entregou de forma completa. Então não é incremental, aqui não vai sair um incremento, aqui vai sair o sistema como todo, tá? Só que pensa que hoje em dia os clientes não estão dispostos a esperar a entrega final. Então, por que surgiu também lá o processo incremental? Porque você vai entregando incrementos do software e o cara já vai usando, do que ficar esperando entregar esse negócio todo de uma vez só, tá? E aí, num sistema grande, aí que o cara não quer esperar isso jamais. Então, uma crítica lá do Cascata, né? E do modelo V, o modelo V já foi adaptado pelo governo dos Estados Unidos, né? Uma variação do Cascata. É exatamente isso, esperar essa entrega no final de tudo, né? Tá bom? Aí aqui o modelo V, né, o modelo em V, ele já pensa bastante nos testes. A gente vai falar muito de verificação e validação na engenharia de requisitos, nos testes, essa história aqui de verificação e validação, ela volta. Tem uma aula lá que eu começo a falar de validação, verificação, e tem uns alunos de vez em quando mandam, professor, tá doidão. Na verdade eu falei tudo certo lá, é só porque eu falei tão rápido que o aluno acha que eu me empolguei, né? Mas é a verificação e a validação. E aquela história dos custos, né? Então você tem esse eixo aqui, né? Do custo de desenvolvimento com o eixo de tempo, né? Então aqui aumenta o custo e aqui passa o tempo, né? Então, veja, você está aqui e você descobre um erro, né? Você tem um processo iterativo, incremental, você vai validando com os usuários, o custo de alteração, né, de uma coisa implementada está errada é bem menor, né, do que você vai num processo convencional. Então, deixa eu só apagar esse negócio aqui. Então, ó, nos processos ágeis, né, os custos, né, de alterações por erro, né, por levantamento de requisitos errôneo ou por simplesmente mudança de requisitos, né, elas são bem menores do que num processo convencional do qual você passa lá naquele fluxo linear. Então chegou lá no final, entregou um software que não atende mais nada que o cara quer, ou foi levantado errado, ixi, Maria, o custo para você voltar e fazer tudo de novo é enorme, né? Então tá aqui, né? Esse gráfico aqui ele mostra bem. Processos ágeis, eles são basicamente iterativos incrementais, e a gente vai falar bastante disso nas aulas de metodologias ágeis, tá bom? Por enquanto a gente está falando aqui do clássico mesmo e dos processos aí, os que são mais cobrados. Aí é bom a gente falar do RAD, né? Anos 90 eu trabalhei com algumas tecnologias, né? Tinha o Delphi, né? Que usava a linguagem Object Pascal. O Delphi era uma ferramenta, né? E aí era RAD, porque você levantava ali um requisito, já gerava um monte de código, tinha um monte de componente já pronto, você tinha um software ali já funcionando, né? Então o desenvolvimento rápido, né, de aplicação, RAD, né, ele passa desse modelo incremental, né? Então já é aquela toada ali do Somerville, né? É um modelo incremental. Então é evolucionário, você tem o quê? Prototipação e espiral. RAD incremental. E aí você tem um ciclo de desenvolvimento extremamente curto, que está aqui, né? Eu desenhei esse gráficozinho aqui para você, né? Você passa por uma modelagem do negócio, onde você tem um fluxo de informação entre as funções do negócio, né? E isso é modelado. Aí você modela os dados, então o fluxo é refinado no conjunto de objetos. Você modela o processo, então os objetos de dados são transformados para conseguir o fluxo de informação necessário para implementar a função de negócio. E geração da aplicação. Então o RAD ele considera o uso de técnica de quarta geração, onde você tem reuso de componentes, programas reusáveis, uma série de componentes que você pode reusar. E no final você testa e entrega, né? Então ele pensa num desenvolvimento incremental, você vai entregando incrementos e vai melhorando isso cada vez mais. Pensava na época que o RAD era o futuro. Acabou que
pegou, mas não dessa forma, e não seguiu aqui com geração. Achava que vai dar para fazer sistema só clicando no botão e vai sair sistema. Não é bem assim, né? Não chegamos nesse nível de evolução. Então, a gente vai ver que há algumas desvantagens. Então, nem todos os tipos de aplicação são apropriados para o uso de RAD, né? Se você precisa de uma aplicação rápida e você tem algum conhecimento do negócio, consegue modelar os dados e depois transformar isso em fluxo de informação, aí pode ser que dê para usar, né? E aí, quando os riscos técnicos são elevados, o RAD não é adequado. Então, imagina você gerar uma aplicação que pode ter uma série de problemas, pode gerar uma série de problemas no sistema crítico. Então, RAD não vai ser aconselhado. Então, você tem que lembrar que RAD é um modelo incremental, tá? Aí a gente vai falar do processo unificado, mas a gente tem algumas aulas sobre o RUP, né? O que acontece aqui do processo unificado, né? Vem comigo aqui. Processo unificado, basicamente ele pensa em fluxo de processo iterativo e incremental, no qual você tem interação de fases e passando aí pelas atividades, entregando um incremento de software. Na verdade, ele ficou muito conhecido por causa da empresa Rational, que ela automatizou esse processo com ferramentas, né? Depois ela foi comprada pela IBM, mas no começo ele era um processo mesmo, ele era o processo unificado. Depois, com essa injeção de vários incentivos aí para melhorar esse processo, a Rational ficou muito famosa e o processo, o pessoal lembra mais do RUP do que o que originou, que era o processo unificado. Nós temos aulinhas lá do RUP, eu explico isso lá. Então, basicamente, ele é um processo que tem um fluxo, né, iterativo e incremental. E aí ele tem várias fases, tem várias atividades. Então, nessas aulas, quando eu falar de RUP, a gente fala aí do processo unificado, tá bom? Só para lembrar que a gente, né, nessas aulas de processo, ciclo de vidas tradicionais, os mais das toadas das metodologias ágeis, o processo unificado é um processo importante também, tá? Só que a gente, nas aulas específicas do RUP, você entende melhor como ele funciona. Beleza? Então volta comigo no slide. E aí tem mais alguns modelos aí que tá no livro aí do Presma, do Somerville, mas que as bancas têm cobrado aí muito pouco, mas eu vou falar aqui, né? Aí eu já falei lá dos desenvolvimento baseado em componentes, onde você, né? Só estou fazendo aqui um fechamento aqui desses dois blocos anteriores. Incorpora técnicas de tecnologia orientada a objetos, né, no modelo espiral, então você tem um pouquinho disso lá. Modelo de métodos formais, né, onde você tem um conjunto de atividades que determinam a especificação matemática, né, ou seja, uma abordagem onde se busca eliminar muitos problemas dos outros modelos de forma não ad hoc, ou seja, mas baseado com análise matemática. De métodos formais, também uma época pensou que ia funcionar, ia ser muito utilizado. Ainda tem muito software que usam métodos formais, por isso que a gente tem que falar dele aqui também. E a tal das técnicas de quarta geração, né, que você pode ter visto lá no RAD, lá tem 4GL, né, técnicas de quarta geração, que é uma especificação em linguagem natural, onde o código-fonte seja gerado automaticamente a partir dessa especificação. Então, linguagem natural, a especificação, o usuário falar, eu quero isso, isso e isso. Aí isso viraria código, né? Vamos ver que isso aqui tem algumas ferramentas, né? Algumas sistemáticas que fazem esse tipo de coisa, mas não é o que é mais utilizado no mercado. Mas está lá no livro, a gente tem que falar porque as bancas podem acabar cobrando, tá bom? E aí o quadro resumo aqui, que na verdade nem um quadro, é só uma listinha. Você tem lá o modelo cascata, o modelo de prototipação, o iterativo. Aí você tem o modelo incremental, do qual o RAD, né? É um modelo de processo que usa o fluxo incremental. Aí você tem o RUP, que utiliza o processo unificado. Aí nas aulas de RUP a gente fala mais. E os modelos evolucionários, que eles são basicamente iterativos. Mas veja, você vai, né, entregando às vezes incrementos. Então eu deixo aqui para você pensar que pode falar que os modelos evolucionários são iterativos e incrementais. Mas aí se a gente for mais chato mesmo, né, quiser seguir aí estritamente o que se fala, é que o que está escrito lá no primeiro slide, que o modelo evolucionário são iterativos, né? Então você tem
Só lembrar daquela imagenzinha lá da diferença lá do quadro lá da Mona Lisa. E as metodologias ágeis, ela usa muito um pouco desses dois, né? Desses dois processos. O modelo espiral, dependendo do autor, ele vai falar que o modelo espiral ele pega conceitos de iterativo e de incremental. Mas se for lá no Presma, ele diz que o modelo espiral é um modelo evolucionário, tá? Tem aí esses dois autores e as bancas cobram dos dois. Aí o que a gente tem que fazer agora é olhar questões para ver se a gente consegue responder. Então logo de cá, ó, o que caiu aqui, ó, 2018, falando do modelo espiral, ó. Modelo espiral é um tipo de modelo iterativo de desenvolvimento em que cada ciclo se encerra com a entrega de uma versão final do software. Aí você, nossa, o professor falou bastante que ele é iterativo, isso aqui tá certo, vamos marcar certo, brocação, vai dar certo. Aí, vamos ver a resposta? Aí tá errado, né? Porque veja, se você vem aqui até o tipo de modelo iterativo, até aí tudo bem. Mas é o seguinte, que o modelo espiral, lembra que ele pensa no ciclo de vida do software? Então, ó, o modelo espiral, ele trata de entrega de versões novas, só cada vez mais completa e não de uma versão final. Então, o modelo espiral, ele pensa do ciclo de vida todo, não só naquela entrega lá no nascimento, mas até na morte, tá lembrando? Então, ele não é uma versão final. Na verdade, nunca vai ter uma versão final, né? Pode ser que o software ele fica aí, Highlander, ele nunca morre. Tem software aí de banco que ele tá vivo até hoje, né? Ou ele virou um Walking Dead, eu não sei, algo. Depende do software, você que é usuário que pode falar melhor. Então, ele não fala de versão final, não. Ele fala do ciclo de vida do software como um todo, ok? Tanto que um dos problemas dele é se você pensar no orçamento, né? Porque se você falar para um cara logo de cara que você vai usar um modelo de processo e pensando no ciclo de vida do software como um todo, isso aqui vai ter um custo enorme. Então, se você tem limitações lá de orçamento, de cara vai assustar, né? Então, primeira, fica de olho, é um tipo de modelo iterativo, mas não fala de versão final, tá? Presta atenção aí. Mais uma questão, olha só, do CESP, né? A banca CESP, ela gosta de arrochar o candidato, então a gente traz ela aqui, porque se você ficar faixa preta aqui nas questões do CESP, você vai se dar bem. Então, no gerenciamento do ciclo de vida de um software, para você marcar certo ou errado, né, gente? Acerca de conceitos relativos à engenharia de software, julgue o próximo item. No gerenciamento do ciclo de vida de um software, o processo de desenvolvimento, né, processo básico, ele é objetivo estabelecer os requisitos dos componentes e suas interfaces em um sistema. Então, veja, no ciclo de vida de software, o processo de desenvolvimento, ele é objetivo estabelecer esses dois tipos de coisa. Está certo ou está errado? Então, vamos ver a resposta, só dando um tempinho para você pensar. Marca aí, certo ou errado. Gente, mais uma vez errado, né? Por quê? Olha só, lembra lá do Somerville, gente, é um conjunto de relacionados que leva para o produto de software, né? O processo de desenvolvimento, um modelo de processo de software. Então, ele não é apenas para estabelecer requisitos, componentes, suas interfaces, é para pensar no todo, né? Num software completo. Aí alguns você entrega uma versão do software só no final do ciclo, ou vai entregando versões do software e vai incrementando, né? Outros pensam no ciclo de vida do software até, né, no dia que talvez ele morra, né? E por aí vai. Então, não pode dizer que é só objetivo estabelecer os requisitos de interface, né? O processo de desenvolvimento ele não pensa só nisso, né? Aí essa história do processo de desenvolvimento, que é você, mas não está falando do processo de software, né? Está falando de como ele é desenvolvido, né? Aí falou esse conceito de processo básico aqui para tentar te confundir. Então, isso aqui está basicamente errado, tá? Beleza? Eu acho que com essa aula aqui atualizada ficou bem mais fácil, né, gente? E aí, da banca CESP agora com opções, né? Porque o CESP também dá essas cacetadas aí, não é só certo e errado, não. Às vezes tem opções. Então, é do TRE de Pernambuco, né? Aí ele fala o seguinte: assinale a opção que apresenta modelos de desenvolvimento de software. Então, ó, esse tá mole. Você viu um monte aqui só para você marcar.
Letra A, paradigma imperativo e Scrum. Letra B, modelo em cascata, DFD e o paradigma concorrente. Letra C, modelo em cascata, modelo de componentes e desenvolvimento evolucionário. É letra C, né? Letra D, transformação formal e PMP. E letra E, Scrum e JP. Então, quando o CESP entende que modelos de desenvolvimento são os processos, né, ou modelos de processo da engenharia de software. Então, só tem uma resposta aqui que você poderia marcar. Dentro dessa aula, né, aí fica bem mais fácil, né? Gente? Vem aqui comigo, olha só. Dentro dessa aula que eu falo lá, processo, aí bota uma questão dessa, fica fácil. Agora, para você responder isso na prova, depois de ter estudado metodologia ágil, desenvolvimento, análise estruturada, aí você pode ir lá estar confuso, né? Aqui, essa questão dentro desse contexto fica mais fácil. Por isso que alguma das minhas aulas, você que já acompanha os meus cursos aqui no GRAM, às vezes eu falo de um assunto, aí eu trago uma questão lá no outro bloco do assunto do primeiro. Que aí o aluno já viu outras coisas, ele já fica ali, eita, será que é isso, é aquilo? Às vezes engana um pouco, aí eu acabei de falar do assunto, aí bota a questão. Aí o aluno, molezinha, aí na hora da prova não é assim, né? Não é desse jeito. Então, volta aqui na questão, vamos lá. Essa você vai matar fácil. Então, a resposta dessa questão só pode ser o quê, gente? Letra C, né? Só tem aqui modelos de processo, então modelo de desenvolvimento de software, a letra C, cascata, modelo de componentes e o evolucionário, ok? Então, só esse aí. Scrum é uma metodologia ágil que a gente vai estudar, né, na sequência do curso. E o Scrum, ela implementa modelo de desenvolvimento, modelo de processo iterativo incrementais. Então, ele é uma metodologia que fala de atividades dentro desses modelos, né? Ela prega algumas cerimônias dentro das atividades do modelo. Então, tchau, já cai fora aqui. Aí, DFD, diagrama de fluxo de dados, aqui tem a ver lá com a análise estruturada, né? Nem a análise orientada a objeto. Então, letra B você mandaria embora. PMP, né? PMP aqui é o cara que é certificado nos conhecimentos do PMBOK, né? Que é o Corpo de Gerenciamento de Gerência de Projetos, né? O Body of Knowledge, né? Muita gente fala PMBOK. Não é book, gente, é BOK, tá? Né? PMBOK. Não, é BOK, né? É Body of Knowledge. É corpo de conhecimento, tá? E Scrum, JPA é método de acesso do Java para dados, persistência, Scrum, metodologia ágil. Então, só a letra C. Você viu que tem todos esses modelos aí, né, de processo, tá bom? Molezinha, né? Dentro do contexto aqui dessa aula. Aí a quarta, né? Uma questão um pouquinho mais chata. Vamos ver aqui. Então, ó, concurso aí recente, ó, 2019. O desenvolvimento de software é, na maioria dos casos, um esforço coletivo que depende de vários papéis, atividades, processos e ferramentas. Ó. O cara foi lá né, pegou um pouquinho lá do Presma, né, pensou nos processos, nas ferramentas, nas atividades e falou dos papéis também, que é importante, né? Os papéis desempenhados lá pelas pessoas, pelas equipes. Nesse sentido, aí você vai marcar o quê? A correta, né? Letra A. Os métodos ágeis são, em geral, baseados no desenvolvimento incremental e ou iterativo. Letra B. O desenvolvimento iterativo é necessariamente incremental. Letra C. O desenvolvimento usando o modelo Waterfall. O Waterfall é cascata, né, gente? Eu já tinha falado isso para vocês aqui, eu trouxe a questão exatamente por isso, né? Tradução, cascata. Né? Porque a primeira figura dele é aquela lá, igual tá lá no Somerville, né? Como se fosse uma queda d'água, assim, né? Mas ele é um fluxo linear, na verdade, tá? Ok? E aí, a gente tem que marcar a correta, né? Então, ó, o desenvolvimento usando o modelo Waterfall é indicado para lidar com riscos, letra C. E a letra D, RAD, né? Rapid Application Development, né? RAD é uma metodologia baseada no Waterfall. Então, gente, com esse monte de aula aí, não é possível que você não consiga acertar essa agora. Então, vamos ver a resposta? Aqui só pode ser letra A. Por isso que eu fiquei falando um pouquinho das metodologias ágeis, aí você vai ver que as metodologias ágeis, né, os métodos ágeis, eles são baseados basicamente no desenvolvimento incremental e iterativo. Então,
você tem feedbacks constantes entre as atividades e você vai entregando novos incrementos de software, né? Cada vez mais, né? Com mais funcionalidades, tá? O desenvolvimento iterativo é necessariamente incremental. Não, são modelos de processo diferentes, ok? Iterativo, ciclinhos, incremental, o incremental, você tem que ficar ligado, você passa por todas as atividades, né? No iterativo, você pode iterar entre duas atividades. No incremental, você passa por todas, né? Você passa por todas. Todas aquelas atividades, da comunicação até a entrega. Aí você entrega, né, um incrementozinho de software. O waterfall é indicado para lidar com risco. Não, o waterfall, né, ele é o kamikaze, é só você lembrar disso. Ele não está preocupado com risco não, porque ele só mostra para o usuário depois de um ano lá implementando. Quem preocupa com risco é o espiral, prototipação, iterativo. Esse aí preocupa com risco, né, diminuir esses riscos, né. E o RAD não é baseado no waterfall, o RAD é baseado no incremental. Tá bom? Trouxe essa questão porque uma questãozinha aqui a gente revisou N conceitos, né? De tudo que a gente estudou. E tá vendo que mistura o waterfall, que obviamente não foi o Somerville que criou, mas ele dá mais atenção nisso, aí o incremental, o iterativo, o RAD, olha a salada de fruta que é esse negócio. E uma última questão, aí eu deixo aqui só a explicaçãozinha, né? Disso tudo que eu acabei de desenhar, né? Só para você ficar aí com esse material. Quando a questão é muito simples, eu não deixo essa justificativa não. Quando ela começa a complicar demais, aí eu deixo a justificativa, tá? E a última, para a gente encerrar esse bloco, né? Ele fala o seguinte, ó, concurso aí recente do CESP, ó, 2019. Aí ele fala o seguinte, os modelos espiral e RAD são classificados respectivamente como modelo de processo de desenvolvimento de software dos tipos. Então o CESP, ó, ele sempre fala como os modelos de processo da engenharia de software com o nome de modelo de processo de desenvolvimento de software. Você viu todas as questões, ele falou dessa forma. Aí você tem que marcar. Letra A, espiral e RAD, né? Espiral e RAD é o quê? Incremental e sequencial, evolutivo e incremental, evolutivo e sequencial, incremental e evolutivo, evolutivo e evolutivo. Aí o sacana aqui, né, o que ele fez? Incremental, quem dá atenção nisso é o Somerville. E evolutivo, que na verdade está falando do evolucionário, é o Presma. Aí o sacana fez misturar as duas coisas, né? Então o CESP faz esse tipo de coisa, né? Ou cobra de um, ou cobra de outro, ou cobra dos dois ao mesmo tempo. Aí, óbvio, que depois dessas aulinhas aqui, você consegue responder isso aqui muito fácil, né? Essa questão muito fácil. Então, a resposta é a letra B. A gente falou isso N vezes. Modelo espiral é evolutivo ou é evolucionário e o RAD é incremental. Não tem nem o que discutir aqui. Eu ainda deixei aqui uma justificativa, né? Porque às vezes o aluno, o professor não botou justificativa lá na questão. Então, tá bom, eu botei lá para você, ó. Modelos evolucionários, mais conhecido, espiral, prototipação, caracterizado por contínuas modificações, prazos muito apertados e por ênfase na satisfação do cliente usuário. RAD, desenvolvimento rápido de aplicação. É um modelo incremental que enfatiza o ciclo de desenvolvimento extremamente curto, tá? Então, tá aí, gente. Beleza? Volta aqui comigo. Então, eu acredito agora que com esses 3 blocos, a gente falando processo de vida apresentado dessa forma, aí ficou claro, tá? Essa aula aqui eu atualizei especialmente aí para vocês. E são as aulas inicial do curso aqui de engenharia de software, né? Trouxe esse conceito, trouxe uma questãozinha nova. A maioria das questões aqui eu já tinha tratado, você que já assistiu essa aula anteriormente. Mas acredito que agora ficou mais fácil de entender, tá bom? Aí eu peço, né, que você que gostou, dá lá umas 5 estrelinhas. Mas não é 5 estrelinhas no curso, não. Tem que ser na minha aula. Tem que olhar na minha cara assim, ó. E, puf, dá umas 5 estrelinhas, botar lá um comentário lá, qualquer coisa, né? O professor é bonito. Esse tipo de coisa aí você pode botar lá que tá sucesso, né? Aí, pô, professor, já pode mentir, não, porra, não precisa sacanear também, né? Mas bota lá as 5 estrelas, que isso aí ajuda muito o professor aqui no feedback, né? Do mesmo jeito que você, às vezes, quando não entende, não gosta muito, aí você bota lá uma estrelinha, dá o feedback. Aí é por isso que aqui no GRAM a gente está sempre, né? Quando tem esse feedback, não entendeu, a aula não ficou tão clara, a gente atualiza a aula, que é o que eu estou fazendo aqui
nessas aulas aí, especialmente aí para vocês, tá bom? Então, agradeço sem mais delongas esses 3 blocos agora, meu amigo. Eu quero ver você errar a questão de processo ciclo de vida. Procura aí que tem questões da FCC, de outras bancas, você mata tudo com essas aulas. Tenho certeza, tá? Só você dar uma atenção. Além disso, já tem aí os PDFs, né? Com conteúdo mais extenso. Porque esse PDF que eu coloquei é o PDF da apresentação da aula, mas tem os PDFs também preparados com conteúdo que ajudam no seu estudo, na sua preparação. Ok? Então, agradeço aí, lembrar das 5 estrelinhas. Valeu, gente, e tchau, tchau, até mais.